Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao workshop Salgados para a Festa. Esse foi um dos cursos mais pedido e desejado pelas minhas alunas. E estou muito feliz de você estar aqui participando desse curso. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Nossetti e há 6 anos atrás eu fiquei desempregada, comecei a pesquisar o que eu podia fazer para ajudar em casa e foi aí que eu descobri os bolos de pote. Na época eu comecei a fazer e foi muito sucesso, deu super certo. Comecei a fazer bolos para aniversário, salgadinho, bolos caseiros e muitas outras coisas. Com isso, nesse passar de anos, eu aprendi muito, errei muito, acertei muito também. E devido a todas as dificuldades que eu já passei, eu resolvi começar a dar cursos para ajudar outras pessoas, assim como eu, a transformar de vida e realmente viver da confeitaria. Por isso, o propósito desse curso é realmente ensinar vocês e ensinar de verdade, coisas que realmente vão dar certo, tá? Porque na internet tem um monte de receita, tem um monte de vídeo, que às vezes a gente faz, a gente testa lá e não dá certo, né? E por isso que eu trago esse curso para vocês, para ensinar e ensinar de verdade, tá bom? Eu tenho certeza que se vocês acompanharem tudo que tem aqui nessas 3 aulas gratuitas, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão aprender a fazer deliciosos salgadinhos para a festa. Ah, pessoal, aproveite muito cada uma dessas aulas, pois elas estão disponíveis apenas para vocês que estão aqui nesses grupos do WhatsApp e em breve elas sairão do ar, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos direto começar a nossa aula. Bom, pessoal, para nós começarmos, vocês precisam saber que existem vários tipos de massa para salgado. Tem massa que vai óleo, massa que vai margarina, manteiga, leite, água, tem vários tipos aí na internet, tá? Tem várias receitas, não existe só uma forma de fazer, né? Eu vou passar aqui para vocês a forma com que eu faço, eu trabalho com salgado. Aqui na minha cidade eu sou especialista em kit de festa, né? Depois desses longos anos, eu trabalho muito com kit de festa, que é o salgado, bolo, doce, né? E por isso eu tô trazendo esse curso para vocês de salgado, que super vale a pena vocês colocarem. Quem já trabalha com bolo, quem já faz os bolinhos aí para vender para aniversário, pode colocar o salgado também, que vai dar super certo. E também quem tá começando agora, né? Pode começar com salgado, depois pode fazer um bolo. Se não gosta de fazer bolo, pode focar no salgado, que dá super certo também, tá bom? Então, pessoal, a minha massa, eu vou trazer para vocês aqui nessa aula uma massa coringa de salgados fritos, tá? Essa massa que eu vou passar para vocês, vocês vão poder fazer coxinha, bolinha de queijo, presunto e queijo, calabresa, tá? Qualquer salgado frito, vocês podem fazer com essa massa que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Claro que existem outras massas, tem massa de coxinha de abóbora, massa de coxinha de mandioca, tem várias coisas, tá? Porém, aqui nessa aula, eu vou mostrar para vocês uma massa coringa, que é que eu faço para os meus salgados, tá bom? Essa massa é bem simples, vou mostrar para vocês o que a gente vai utilizar. Aqui nós temos, ó, farinha de trigo, água, margarina, alguns temperinhos aqui são totalmente a gosto, tá? Os temperos são um pouquinho de sal, que eu sempre gosto de acertar o sal, açafrão para dar uma corzinha. Bia, eu não quero que dê uma corzinha, então não usa. Posso substituir açafrão por quê? Por coloral. Coloral vai ficar mais vermelhinho a sua massa, tá? Um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de orégano, tá? Os temperos aqui são opcionais. Você pode usar o qual você mais gosta, se não gosta de orégano, não usa. Também temos um caldo de galinha, tá? 1 cubo, tá bom? Aqui, a margarina é 1 colher de sopa cheia, tá? Mais ou menos 35 gramas. E por último, vou mostrar para vocês aqui. Eu utilizo o copo medidor como medida, tá? Esse meu copo, ele tem 500 ml. Então, o que vocês vão fazer? Ou vocês vão usar essa receita certinho, ou vocês vão pegar um copo de mais ou menos 500 ml. Vocês sempre vão usar como medida 1 copo de água, aqui ó, 1 copo de água para 1 copo de farinha. Ai, Bia, eu vou fazer só metade, meio copo de água, meio copo de farinha, entendeu? Então, vocês sempre vão utilizar essa receita. Ah, eu não tenho copo, vou usar a xícara. 1 xícara de água, 1 xícara de farinha, tá bom? Sempre vai ser assim. E depois que nós fizermos essa mistura aqui da massa, nós vamos utilizar batata também, mas depois eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Ah, pessoal, ó, eu vou fazer aqui na minha panela, porque é mais fácil, minha panela pequena, pra mostrar pra vocês aqui na gravação. Não consigo fazer muita quantidade aqui nesse fogãozinho, tá? Porém, eu vou até pegar uma panela aqui pra mostrar pra vocês. Porém, pessoal, quando a gente vai fazer aqui, eu e meu marido, nós utilizamos essas panelonas aqui, tá? E aí, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem fazer maior quantidade, só que vai ter que ter braço pra misturar. Tá bom? Aqui eu vou fazer essa quantidade pequena, mas nós costumamos fazer nessas panelonas aqui. A gente faz até 4 copos. Eu faço 3, meu marido faz 4, porque ele é mais forte, né?
e pesa um pouquinho quando você faz maior quantidade. Mas não tem prática ainda, faz pouca quantidade e depois vai aumentando conforme você vai conseguindo, tá bom? Bom, pessoal, para começar, vamos colocar um copo de água, ó. Esse meu copo medidor, tá? Ele é 2 xícaras, tá bom? Vamos colocar também os temperinhos, tá? Tudo a gosto, esses temperos aqui. O caldo de galinha também. E a margarina. Agora, pessoal, nós vamos ligar o fogo, tá? A gente vai deixar ferver. Quando terminar de dissolver todo esse caldo de galinha e começar a ferver, experimenta o sal, vê se precisa acertar o sal, colocar um pouquinho mais. E aí sim a gente vem para dar continuidade com a farinha, tá bom? Olha só, pessoal, começou a ferver, tá? Acerta o sal, experimenta para ver se está de acordo com o seu gosto, tá bom? E aí, agora a gente vai acrescentar de uma vez a farinha de trigo, tá? Vai acrescentar a farinha e vai misturar bem. Olha, pessoal, a gente vai jogando a massa de um lado pro outro, vai virando para a massa cozinhar, tá? Tem que ficar bem bonita e bem cozidinha, tá? Mais ou menos uns 2, 3 minutinhos vocês vão ficar fazendo esse processo aqui, ó. Eu sempre vou apertando, porque se tiver algum pedacinho de farinha, aí vai dissolvendo, tá? Beleza, pessoal, olha, eu já desliguei o fogo e agora eu vou colocar num prato ou num refratário, numa forma, para a massa esfriar. Olha só, pessoal, ficou assim, tá? Acabei de tirar, tá bem quente ainda. Agora, nós vamos deixar por mais ou menos 15 minutinhos esfriando essa massa. Não vai ficar totalmente fria, tá? Tem que ficar um pouquinho morna ainda pra gente sovar ela e acrescentar a batata, tá bom? Então, agora só pode passar um plástico filme se quiser, colocar um saquinho plástico, tá bom? E aí, agora a gente aguarda um pouquinho. Bom, pessoal, eu coloquei aqui numa tigela pra ser mais fácil de vocês visualizarem, tá? Mas vocês podem colocar numa bancada bem limpinha, tá bom? E agora a gente tem aqui 250 gramas de batata, são 2 batatas médias, tá? Não tem problema se tiver um pouquinho de batata a mais ou um pouquinho a menos, porque vai só dar mais gosto aqui na nossa massa, tá? Eu gosto de fazer assim, eu não coloco a batata enquanto tô cozinhando, porque assim fica melhor a textura da massa, tá? E também o gosto também da batata, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai sovar a massa, ó, essa massa que a gente fez, a gente vai sovar, vai apertando a massa e vai acrescentando a nossa batata, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, bem misturadinho, ó como que ela fica bonita, ó. Vocês estão vendo? Fica bem bonita essa massa, fica bem fácil de modelar para fazer coxinha perfeita. Podem fazer, tá? Agora, ó, a gente finalizou aqui e misturou a massa certinho, tá? Agora, se vocês forem fazer a coxinha, a bolinha de queijo agora, vocês pegam e já pode modelar, tá? Caso vocês não vão fazer agora, vai fazer mais tarde, pode também. Vocês vão colocar numa bacia
limpinha, tá? Essa aqui minha eu vou trocar. Coloca numa bacia limpinha, passa um plástico filme e coloca na geladeira, tá? Só isso. E ela pode ficar na geladeira até 7 dias, tá bom? Então, gente, agora a gente vai fazer um recheio de frango para coxinha. Bom, pessoal, para fazer o frango, tá? É bem simples. Frango de coxinha é simples, não pode ficar colocando muita coisa, tá? Porque todo mundo conhece a coxinha como assim, tradicional, né? Então, se você gosta de pimentão, milho, ervilha, não pode colocar, tá? A não ser que você for fazer para sua casa e não para vender. Aí você pode colocar o que você quiser, tá? Porém, a gente sempre mantém um padrão de o que é coxinha tradicional, tá bom? Então, nós vamos utilizar aqui, eu vou passar para vocês como é que eu faço. Os temperos são totalmente opcionais, vocês podem colocar o que vocês mais gostarem, tá? Eu utilizo aqui frango, peito de frango desfiado, tá? Tem mais ou menos 300 gramas de frango. Aqui também tenho salsinha, cheiro verde, né? Salsinha e cebolinha, a gosto. De tempero eu tenho açafrão, coloral, pimenta do reino, tem um pouquinho de sal aqui, porque meu frango não tem sal, tá? Sal também a gosto. Também tenho alho. Eu não utilizo cebola, porque normalmente cebola, quando a gente deixa na geladeira, recheio e tal, azeda mais rápido, tá? Então, quem vai manter a coxinha na geladeira, é melhor não utilizar cebola, tomate, molho de tomate, a gente não vai utilizar na receita, tá bom? Azeite, tá? Ou pode ser algum outro óleo que você goste. E no final a gente utiliza creme de leite, mas é bem pouquinho, normalmente é 3 colheres de sopa, 4 no máximo, tá bom? Eu também utilizo um pacotinho de Sazon, tá? Esses temperos prontos. Esse aqui é de massas, é o que eu mais gosto. E se você não gosta, não quer utilizar, não precisa, tá? Isso aqui é opcional. Você pode colocar os temperos que você mais gostar, tá bom? Então, gente, é bem simples. Vou mostrar aqui pra vocês, é só um refogado. Só pra mostrar mesmo pra vocês como é que eu faço. Primeiro a gente vai colocar um pouquinho de azeite e vai refogar o alho, fritar o alho. Agora, pessoal, colocar o frango. Os temperos. Agora vamos colocar a salsinha, cheiro verde. Agora, se vocês quiserem, pessoal, já pode parar aqui, tá? Eu gosto de colocar, agora no final, 2, 3 colheres de sopa de creme de leite pra ficar mais cremoso, tá? Não é pra ficar mole nem nada, é pra ficar mais cremoso. E na hora de fazer a coxinha, fica mais fácil de colocar o recheio dentro da coxinha, da massa, tá? Então, eu gosto de colocar pra ficar um pouco mais úmido. Porém, não é mole, tá? A gente vai coloca 2 colheres, se precisar, coloca a terceira, tá bom? Vou deixar o fogo bem baixo aqui. 1 colher. 2 colheres. Mistura bem. E aí a gente vê se vai precisar de uma terceira. Ó, agora eu vou colocar mais um pouquinho, mas não chega a ser 1 colher inteira, tá? Só mais um pouquinho assim. E já é suficiente, tá? Não pode colocar muito, porque nós não queremos que fique um frango mole. É só pra juntar o frango e ficar mais úmido, tá? Esse aqui é um segredinho dessas coxinhas que são úmidas, assim, gostosas, e não são mole, cremosas por dentro. Pode desligar o fogo e agora é só reservar. Então, pessoal, agora pra gente modelar, ó, já tô com o frango aqui e também já tô com o queijo. Queijo mussarela pra fazer bolinha de queijo, tá? O queijo mussarela, normalmente a gente corta em pedacinhos, assim, cubinhos, tá vendo? E normalmente pesa 3 gramas mais ou menos. Claro que uns pedacinhos vai ficar um pouquinho maior, outro pode ficar um pouquinho menor, né? Mas normalmente é 3 gramas, tá? E, por exemplo, se vocês comprarem 100 gramas de queijo, é para dar mais ou menos 28, 30 bolinhas, tá? Então, é só para vocês terem uma média, tá? E aí, pessoal, ó, minha massa tá aqui. O que eu faço? Agora, para fazer a modelagem, eu sou um pouco perfeccionista. Então, eu peso massa por massa, tá? Na verdade, aqui em casa, meu marido pesa e eu vou modelando. Cada hora um faz uma coisa, um pesa, outro modela, tá? Então, eu gosto de pesar sempre 20 gramas. O salgadinho tradicional de festa vai pesar entre 20 e 25 gramas, tá? De massa temos 20 gramas, tá? Às vezes pode ser que tenha 19, mas sempre nessa faixa, 19 e 20, tá bom? E aí, depois que a gente coloca o recheio, vai pesar 23, 24, 25 gramas, tá bom? Então, agora a gente vai lá, vamos pesar, vou pesar aqui e colocar aqui.
Ó, pesou aqui a massa. Pra gente modelar, a gente faz o seguinte. Dá uma amassadinha assim, ó. Abre a massa, tá? Bem simples, tá? Aí a gente pega o recheio. Ó, por isso que é interessante que vocês tenham o recheio mais com creme de leite mais juntinho, ó. Como fica bem mais fácil de rechear a coxinha, tá? Aí vocês vão colocar o recheio. Vai fechar a coxinha, ó. Tá vendo? Eu já vou fechando assim, ó. Fazendo o formato de coxinha, tá vendo? Aperta bem assim, pra sair o ar. E agora, ó, já tá praticamente no formato. Agora a gente faz assim, ó. De um lado pro outro, ó, ajeita aqui em cima. Tá pronta a nossa coxinha. Tá vendo? É bem fácil. Vou fazer mais uma. Ó, aqui tá a massa que a gente pesou. Sempre dou uma mexida assim, pra ficar mais fácil. Abro. Pego o recheio. Sempre dá uma apertadinha no recheio, tá? E aí vai fechando assim a massa, ó. Fecha bem pra sair o ar, tá vendo? E aí agora a gente, ó, molda aqui, tá vendo? Esse dedo aqui, fica a pontinha e a gente molda assim, ó. Formatinho de cone, ó. Tá vendo como que é fácil? Vamos fazer mais uma, ó. Abriu. Recheio. Fechou? E agora formato. Para fazer a bolinha, pessoal, é bem simples, tá? A gente pega aqui o pedaço que a gente pesou, faz a mesma coisa aqui, dá uma amassadinha, abre a massa, ó, bem simples. Pega um quadradinho de queijo, coloca aqui no meio, e aí a gente já vai fechando a massa, ó. Fecha bem fechadinho, tá? E agora é importante que vocês sempre apertem bem, ó, a bolinha para sair o ar, tá? Não pode ter ar dentro da nossa bolinha de queijo, senão ela explode na hora de fritar, tá? Então, ó, vocês sentem até sair o ar, ó. Se dá uma apertadinha, você sente que tem ar lá dentro, você tira o ar, tá? Tirou o ar, já tá praticamente no formato de bolinha, só dá uma boleada para ficar mais bonitinho, né? Ó, tá vendo? Bolinha de queijo também é bem simples, só tem que tomar cuidado para tirar o ar, tá, pessoal? Ó, faz a bolinha aqui, coloca o queijo, fecha, tira o ar, sempre dá uma apertada, não esquecem disso, tá? Tirou o ar, só bolear. Tá vendo? Bom, pessoal, já modelei as coxinhas, tá? Coxinha e bolinha de queijo. Essa massa que eu passei para vocês, essa receita, vai render em média 50, 52 salgados, tá bom? Rende bastante salgados. Agora, uma dica muito importante, que é na hora a gente fazer, empanar nossos salgados, tá? Aqui eu tô utilizando, ó, farinha de rosca, tá? Mas tem que ser farinha de rosca dessas que a gente compra na padaria, que é do pão mesmo. Tem algumas farinhas de rosca, que é aquela que a gente compra
compra no mercado, que é um saquinho industrializado, não é legal para fazer empanagem, tá? Para quem não sabe o que é farinha de rosca é uma farinha de pão, tá? Torra o pão, depois alguns lugares baixa, tritura e aí fica a farinha, tá? Isso é farinha de rosca. Aí, pessoal, nós não vamos utilizar ovos, nem clara, nem gema para empanar o nosso salgado, tá? A gente vai utilizar água e farinha de trigo, isso mesmo, água e farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 xícaras de água, tá? E 4 colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Então, para cada xícara de água, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, tá bom? Mas, Bia, por que você não empana com ovo, tá? Todo mundo empana com ovo. Mas não precisa empanar com ovo. Primeiro, porque quando você empana com a água, a farinha de trigo deixa o salgado mais sequinho e mais crocante, tá? Pode fazer que faz diferença. E outra coisa, quem trabalha mesmo com salgado sabe que quando você empana o salgado com ovos, ovo ou gema ou clara, sabe que quando você coloca lá para fritar, a gordura fica toda espumando. Isso não é legal para o nosso salgado e também deixa o óleo muito sujo, tá? Então a gente sempre vai empanar com água e farinha de trigo, tá? Levem essa dica para vocês que vai fazer toda a diferença no resultado final do salgado de vocês, tá bom? Para empanar não tem segredo mais nenhum agora. Agora a gente simplesmente vai pegar o salgadinho, vai colocar aqui nessa mistura de água com farinha, tá? Eu gosto sempre de fazer junto com meu marido, porque ele fica responsável por essa parte e eu fico responsável por essa. Então, é muito mais rápido, né? Mas aqui eu tô sozinha, então a gente vai, ó, coloca a mão na massa mesmo, que é mais fácil, tá? Outra coisa, pessoal, vocês não precisam se preocupar, não, de estar usando a mão, tá? A própria vigilância sanitária recomenda que a gente não utilize luva, né? Apesar de que eu gosto de utilizar, é recomendado que não utilize para não ter contaminação cruzada, tá? Então, sempre deixa a unha bem curtinha, limpa bem a mão, passa um álcool, tá? E aí vocês podem manipular os alimentos sem luva, tá bom? Então, passou aqui, agora a gente passa aqui na farinha, tá? Eu sempre gosto de dar uma sacudida, que é mais fácil, tá? Ó, eu molhei as 2 mãos, né? Totalmente errada, mas vai ser assim mesmo. Como eu falei pra vocês, se vocês tiverem ajuda pra passar, pra empanar, é muito melhor, tá? Fica muito mais fácil que uma pessoa vai passando aqui na água e a outra vai passando na farinha. Agiliza muito o processo. Pra quem vai fazer em grande quantidade, é bom ter uma ajuda de alguém pra fazer pelo menos a empanagem, tá? Bom, pessoal, agora, ó, já finalizei aqui, já passei todos os salgados, tá? Na farinha de rosca, na água com trigo, tá? E agora, pessoal, nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Porque nós não vamos fritar agora, tá? A gente vai fritar na nossa 3ª aula, senão vai ficar uma aula muito longa, né? E 3 dias passa rapidinho. Amanhã a gente vai ter outro conteúdo, tá? Ah, importante, depois que vocês empanarem o salgadinho, aqui eu levo diretamente para o freezer, tá? E aí pode ficar no freezer por mais ou menos 3 meses, 3 meses e meio, tá bom? Pode embalar assim, pode colocar no saquinho. Eu gosto de colocar numa forma, levo no freezer, deixo ele congelar, tá? Depois que ele congela, eu tiro do freezer, coloco em saquinhos com 50, tá? Coloco 50 salgadinhos em cada saquinho, coloco lá a validade e prontinho, volta pro freezer, tá? Então, gente, vocês podem deixar também na geladeira. Na geladeira eu recomendo que fique até 4, 5 dias, no máximo 5 dias, porque tem frango aqui dentro, então a gente não pode deixar muito tempo, tá? Mas pode ficar na geladeira. Quem vai consumir no outro dia, pode deixar lá na geladeira, tá? Mas eu sempre recomendo que vocês congelem, que dura bem mais, tá bom? Então é isso, gente. Na aula de amanhã a gente vai fazer empadinha de palmito, tá? Uma empadinha muito gostosa, uma receita muito boa para vocês fazerem, vender, tá? Dá para vocês fazerem para festa, dá para fazer uma outra opção que eu vou mostrar para vocês, que é a empadinha maiorzinha, para vender individual também, tá bom? Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, anota aí a dúvida que depois nós vamos responder, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.